vamos retomar então. Imagino que você tem acompanhado aí os estudos, né, sobre o livro de Apocalipse, cujo título que nós vemos é A Vitória do Cordeiro e de sua noiva, porque esse é o tema do livro, a vitória de Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto e reviveu, e dos seus eleitos ou da sua noiva, a igreja. E esse é o objetivo, e por isso então nós vamos caminhar aí. Nós iniciamos a semana passada o estudo da primeira sessão de Apocalipse, que é justamente Jesus no meio dos 7 candeeiros, ok? Hoje nós vamos dar continuidade então nessa segunda parte. A ideia é que a gente finalize essa sessão hoje, né? Lembrando que você, através do chat aí, pode mandar as suas perguntas, se porventura foram surgindo aí, tá bom? Dentro daquilo que nós estamos trabalhando. Dentro das 7 sessões, ou melhor, dessa sessão das 7 cartas às 7 igrejas, né, os 7 candeeiros, nós vamos relembrar inicialmente aí o verso 19 e o 20 do capítulo 1, que explica o que são os 7 candeeiros, para que aí a gente reassuma, faça uma breve recapitulação e reassuma o estudo, portanto, dessa primeira sessão do livro de Apocalipse, tá bom? Lembrando também daqueles critérios. Então vamos lá, leitura então de Apocalipse capítulo 1, verso 19 e verso 20. Diz assim a palavra do nosso Deus: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E aí nós temos as 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia, que são os destinatários primários do Apocalipse, né? Veja aí, capítulo 1, ainda o verso 4, que vai apresentar os destinatários, vai dizer então: João, há 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então, ótimo. Vamos relembrar aqui alguns princípios do estudo do Apocalipse. Nós vimos que existem basicamente 2 escolas de interpretação: a escola cronológica, literal, que entende o livro de Apocalipse como na perspectiva ocidental, de um livro com início, meio e fim, e que, portanto, seguindo essa linha cronológica, vai determinar muitas das interpretações como se elas necessariamente deveriam ocorrer numa sequência lógica. Então, por exemplo, sobre as 7 igrejas aqui, nessa primeira sessão, né, que estamos trabalhando, a igreja de Éfeso refere-se a uma igreja num período histórico, então seria a igreja primitiva. A igreja de Esmirna, uma igreja do período dos pais da igreja. Depois um período da igreja medieval, depois um período da igreja reformada, depois um período dos avivamentos ou do crescimento missionário, e assim sucessivamente, cada igreja tendo um período específico dentro da história, da cronologia. Só que nós já estudamos isso nas primeiras aulas e vimos que esse sistema metodológico de interpretação cronológica, ele por si só, ele entra em colapso, porque ele despreza, primeiramente, algumas questões relacionadas em toda a Bíblia, como aquele princípio hermenêutico, né, o principal princípio hermenêutico, de concordância e coerência com toda a Bíblia. E o segundo, que é levar em consideração o gênero literário e o modo que foi escrito. E aí, quando nós vamos para oráculos ou revelação, profecias,
dentro de um contexto judaico, nós precisamos entender então e procurar a interpretação num contexto literário, né, de gênero literário apocalíptico judaico. Nesse sentido, toda a escritura e o sistema oriental ou judeu de um modo especial, ele segue paralelos. Então existe aquilo que nós chamamos de paralelismo. O reverendo William Hendricks, né, que apresentou essa metodologia de um modo mais claro no seu livro Mais Que Vencedores. Então ele diz que a mente judaica ele escreve em ciclos. Então são sessões que são paralelas, contando todas as sessões relacionadas ao mesmo período histórico e de modo progressivo, simbólico, ou seja, progressivo porque em cada sessão ele avança um pouco mais no objetivo de completar a história como um todo. Nós já trabalhamos isso em outros vídeos, você pode dar uma pesquisada e se porventura isso é novo para você. Nós então estamos usando esse método, essa metodologia de interpretação, e aí dividimos, conforme a proposta do reverendo William Hendricks, o Apocalipse em 7 sessões. Nós estamos estudando a primeira sessão, chamada O Cristo nos seus candeeiros. E aí identificamos que as mensagens para as igrejas não são mensagens sequenciais, mas são mensagens paralelas que são aplicáveis a todas as igrejas de todos os tempos, em todos os lugares, dentro desse período da primeira vinda de Cristo até a sua volta. Ou tudo que está englobado nesse pedaço, né, do tempo, essa linha do tempo que nós fazemos parte. Então cada uma dessas cartas é também aplicada para a igreja de hoje. E em alguns momentos dessa igreja, algumas cartas vão ser aplicadas, mais ou menos aplicadas. Tudo bem? Vimos na semana passada, então, algumas questões nesse sentido. Vamos passar aí rapidamente, depois nós vamos lendo as cartas aqui. Nós já lemos a carta de Éfeso, de Esmirna e Pérgamo, nós paramos aí. E hoje nós vamos reiniciar então nosso estudo na carta em Tiatira e relembrar alguns princípios do paralelismo, né? Dentro aí desse paralelismo, nessa primeira sessão, nós vimos também que o objetivo dessa primeira sessão do livro de Apocalipse é responder a pergunta para a igreja: o que Jesus foi fazer? Por que Jesus foi assunto ao céu? E qual que é a relação de Jesus com a igreja? O que Jesus espera da igreja? E há um paralelismo nas sessões que apresenta aqui o verbo conheço, né, conhecer, e nós já vimos que há um hebraísmo relacionado a esse verbo, que é interessante, que mostra intimidade, e nós vemos que em todas as cartas você vai encontrar aqui a figura, o termo conheço, né? Na carta de Éfeso, no capítulo 2, verso 2, na carta de Esmirna, no verso 9, na Pérgamo, no verso 13, e assim, verso 19, capítulo 3, verso 1, capítulo 3, verso 8, capítulo 3, verso 15, tudo mostrando que Jesus conhece a sua igreja. Jesus, como nós vimos no final do capítulo 1, ele anda, né? Ele tem nas mãos as estrelas, que são os pastores ou os anjos, e os 7 candeeiros, que, como ele diz no início do capítulo 2, ele anda no meio dos 7 candeeiros, ele está no meio da sua igreja. Então Jesus aí se apresenta como aquele que conhece bem a sua igreja e que está com ela, como ele havia prometido lá antes da sua ascensão. Nós vimos também que o objetivo do livro do Apocalipse é justamente trazer conhecimento de Jesus sobre as igrejas, mostrar como Cristo avalia a sua igreja com o propósito de santificá-la e preparar para a sua volta. Nós estudamos e vimos aí a perspectiva da localização, né, das igrejas na Ásia. Depois vimos dentro da tentativa cronológica, que inclusive existe aí uma dificuldade entre eles em manter a datação, né? Se você observar aqui, deixa eu abrir o meio aqui,
Se você observar aqui na coluna do meio, que apresenta aí as datas ou os períodos correspondentes dentro dessa tentativa cronológica, nós vamos observar que eles não se mantêm, né? Quando você compara, mesmo daqueles que defendem a cronologia, essa definição das datas não são as mais seguras, ok? Vimos aí sobre os pontos relacionados que favorecem a esse método contrário à cronologia, esse chamado paralelismo. Vimos aí que as cartas apresentam um padrão, isso mostrando o paralelismo. Todas as avaliações, advertências, exortações, promessas são aplicáveis a todas as igrejas, de todos os lugares, em qualquer tempo. Se você observar, o final de cada carta é dito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou seja, colocando no plural e não somente aquela igreja que é direcionada à carta. Vimos que no estudo das cartas, na comparação das cartas, nós chegamos a alguns temas que Jesus apresenta, né, nessas cartas. Então, os temas: a apatia espiritual, né, o esfriamento espiritual, a perseguição religiosa e as heresias são os assuntos tratados nessa primeira sessão e dividido nas 7 igrejas, ok? Fizemos aí um comparativo, né, do elogio, crítica, a instrução e as promessas para cada uma das 7 igrejas, todas elas enfatizando a ideia da fé, da fidelidade e do arrependimento de um modo geral, ok? Então esse é o objetivo de Jesus, que a igreja seja fiel e santa, né? Que viva uma vida correta, que se arrependa. E aí começamos a estudar cada uma das cartas. Vimos então Éfeso como uma carta que apresenta essa condenação contra o esfriamento espiritual, o deixar do amor, ok? Depois estudamos Esmirna, chamando aí quanto a perseguição religiosa, o sofrimento, né, por conta da perseguição, uma igreja que é exortada a manter fiel como era. E vemos Pérgamo como uma igreja que é condenada pela sua imoralidade, idolatria, heresia, por abraçar falsas doutrinas e orientada, portanto, a se arrepender e a voltar à fidelidade doutrinária. Então nós paramos aqui usando essas 3 igrejas como exemplos dos temas que são repetidos aqui nessa primeira sessão. O perigo da apatia espiritual, do esfriamento, né, de desanimar da fé, da prática da fé, a questão da perseguição religiosa, das tribulações, das lutas, da perseguição, que inclusive pode culminar na própria morte, né? E Jesus anima a sua igreja dizendo: mesmo que você morra fisicamente, você não vai passar pela segunda morte. E a terceira advertência ou ameaça para a igreja é abraçar as heresias e o liberalismo. Então nessa primeira sessão é isso que vai trabalhar. Tudo bem? Então vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade aí nas cartas. Então vamos fazer a leitura aqui da carta à igreja em Tiatira, que está aí no Apocalipse capítulo 2, do verso 18 em diante. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a bronze polidos. Essa imagem já foi vista no capítulo 1, é repetida aqui, mostrando essa ideia da pureza e ao mesmo tempo da justiça do Senhor. O paralelismo do verbo conhecer, né? Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas que as primeiras. Então era uma igreja atuante aí, né? Tenho, porém, contra ti a advertência que tolerares que essa mulher, Jezabel, e aqui é um símbolo, ok?
O termo Jezabel aqui é um símbolo, porque refere-se a um personagem do Antigo Testamento. Nós vamos ver qual que era a ação que essa mulher teve nos dias que ela viveu, né? O confronto com o profeta verdadeiro, real do Senhor, né? Você conhece a história de Jezabel, o confronto contra Elias, tal. Então nós vamos ver por que se usa esse termo, esse simbolismo aqui, tá? Não que havia uma mulher chamada Jezabel, não é literal, é um símbolo que aponta para o personagem do Antigo Testamento, que a si mesmo se declara profetiza, e não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então veja que o tema paralelo usado aqui na carta de Tiatira, o problema que tinha nessa carta, era também o abraçar das heresias e da imoralidade. Praticar a prostituição, comer carnes sacrificadas aos ídolos. Verso 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Então, Jesus permitiu que esse grupo da igreja, essa mulher, ou essas pessoas que estavam abraçando a imoralidade e a idolatria, caísse em si, voltasse, se arrependesse, mudasse, deixasse de lado essa heresia, essa imoralidade, mas esse grupo, essa pessoa ficou irredutível ali, né? E aí então nós temos um caso aqui que ele fala no verso 22: eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Há uma descrição dura de uma aplicação temporal do juízo de Deus sobre esses que ali em Tiatira estavam. Verso 24: digo todavia vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina. Veja aqui, esse termo é importante, o foco que é dito que foi dado a ela a permissão de ensinar e seduzir, tanto o ensino quanto a pregação, quanto a profecia, né, como pregação. E aqui está falando para um outro grupo da igreja, o grupo que não seguia a doutrina que essa Jezabel lá estava ensinando, conduzindo o povo ao liberalismo, à prática da prostituição e as heresias, né? Comerem coisas sacrificadas a ele. Então, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, veja, intimidade, conhecer a intimidade, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu vos venha. Veja que essa expressão, que não conheceram, como eles dizem, como o grupo lá de Jezabel, por isso que não é só uma pessoa, mas um grupo, né, aqueles que abraçaram os ensinos dessa falsa profetisa, dessa mulher que assumiu uma postura de ensino e de pregação na igreja, conduzindo a igreja para o liberalismo e para a heresia. Aqueles que, como eles dizem, receberam aqui o conhecimento, conheceram as coisas profundas de Satanás. É engraçado pensar nisso, porque até recentemente, né, coisa de uns, 20, 30 anos atrás, era muito comum na igreja, inclusive brasileira, essa ideia de termos aí mulheres assumindo essa postura de profetisa e falando que estavam trazendo aí uma visão espiritual, de um conhecimento das regiões celestes, do domínio dos principados e potestades, e fizeram um auê dentro da igreja, e muita gente seguiu, né, pensando que era espiritual. Houve até um confronto entre os tradicionais e os espirituais, que estavam atrás desse conhecimento da espiritualidade.
há um movimento para se conhecer as coisas de Satanás, os nomes das entidades, para você saber qual que era o demônio que tinha território, que era poderoso em determinada região, e aí você expulsava esses demônios com nome, aquela coisa toda. Então, pessoas que se diziam espirituais por conhecerem as coisas profundas do mundo espiritual, ou até mesmo de Satanás, né? Isso já está aqui desde o ano 100 escrito para a igreja tomar cuidado com isso. Mesmo assim, a igreja de tempos em tempos acaba abraçando essas coisas. Vamos voltar aqui. Então, Jesus agora está dizendo para as pessoas que não abraçaram isso, para as pessoas que não abraçaram essa doutrina, que não deram ouvidos para essa mulher, dizendo então que sobre essas pessoas outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ou seja, nós temos a revelação das Escrituras, nós temos o ensino da Palavra de Deus, é isso que nos importa guardar até a volta de Jesus. Ok? Ao vencedor, verso 26, que guardar até o fim das minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, uma promessa de governar sobre tudo e todos, e com cetro de ferro as regerás e as reduzirás a pedaços como se fosse objeto de barro. Falando da justiça, da aplicação dos eleitos em inclusive julgar as nações. Isso Paulo também fala em Coríntios, e isso está tudo de acordo com a apresentação de Jesus aqui na carta de Tiatira, como aquele que tem os olhos como chama de fogo e pés semelhante ao bronze polido. A ideia do juízo, a ideia do julgamento, a ideia de confrontar aqueles que não obedecem ao Senhor. E o verso 28 diz: assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. A ideia da esperança e tudo mais. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e não só a igreja de Tiatira. Por isso é um ensino aplicado para todos nós. Vamos conhecer um pouquinho Tiatira. Deixa eu abrir aqui o slide para você, né, para que você possa acompanhar aí de modo melhor na sua tela aí. Antes, deixa eu só dar uma verificada aí como que nós estamos. Acho que está tudo tranquilo. A gente pode ter alguma oscilação, viu, Léo? Léo, pois que travou e voltou aqui, então que a gente tenha um pouquinho de paciência aí, porque realmente está oscilando bastante a internet nesses dias, pelo menos aqui na onde eu moro, tá bom? Então vamos lá. Tiatira. A igreja de Tiatira estava bem na fita, né? Pois entre aspas aí. Ela cumpria o seu papel de luz do mundo, tanto que Jesus elogia a sua obra, fé, amor e serviço. E também fala do avanço nas obras. Isso nós vimos aqui no verso 19, né? Mas era uma igreja, uma igreja dividida. Havia um problema. Ser fiel a Deus e ser marginalizado pela sociedade, ou se dar bem nos negócios, pois Tiatira era um grande centro comercial idólatra e imoral. Imagine a situação, você numa cidade extremamente idólatra, onde o comércio provavelmente girava em torno dessas práticas idólatras, e tudo que você ia vender tinha que ter alguma relação com a idolatria, né? Os ídolos da cidade. Então, de certa forma, muitos crentes eram tentados a vender lá os souvenirs, né? As lembrancinhas da cidade de Tiatira, apontando para algum ídolo específico. Então essa era uma dificuldade que os crentes da época tinham, tá? O outro problema era que a igreja tinha dado ouvido a uma falsa profetisa. Heresia e falsos ensinos havia entrado na igreja, né, debaixo dessa roupagem aí da espiritualidade, né? Que mais que nós podemos falar em Tiatira? Jezabel, vou abrir aqui para você. Jezabel, então, como a personagem do Antigo Testamento, estava seduzindo a igreja e conduzindo essa igreja a práticas heréticas,
professava que conhecia as coisas profundas de Satanás. Nós já mencionamos isso aqui para você. Então é aquela pessoa que chega para assumir uma postura de liderança da igreja cheia de espiritualidade, né? Se mostrando mais espiritual, conhecedora das coisas sobrenaturais do que os demais, né? De tempos em tempos isso acontece com a igreja, e a exortação de Jesus é: permaneça naquilo que você tem, né? Essa questão da revelação, dessas coisas profundas, né? Da espiritualidade sobrenatural. Então acabava conduzindo a igreja para a heresia. Nós vemos que havia uma ênfase na libertação, tudo isso quando fala sobre as coisas profundas de Satanás. Então existe uma ênfase na libertação, expulsão de demônios, conhecer nomes, práticas de atuação, nada muito diferente do que a gente vê hoje em dia, né? Então nós temos aí em 1 Coríntios, né, nós temos alguns textos aí que apontam também para essa realidade lá em Corinto. Então vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui, 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, falando da imoralidade, né, da igreja de Corinto, diz assim: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então nós temos aqui uma prática que era comum também em Coríntios, por conta dos cultos às divindades da sexualidade, né? Então a imoralidade. E 1 Coríntios 10, acredito que é isso aí, está com um ponto diferente, mas 1 Coríntios 10, 14, a idolatria, né? Que são os dois problemas aí, a imoralidade e a idolatria. 1 Coríntios capítulo 10, verso 14, Paulo vai dizer para os coríntios: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Então esse problema de imoralidade e idolatria numa cidade, por exemplo, como Corinto, era muito comum por conta dos cultos às divindades, às deusas do amor, às deusas da sexualidade, e isso acontecia também em Tiatira. Tudo bem? Então, essa profetisa acabava conduzindo o povo para práticas também de imoralidade e de idolatria, né? Pelo que tudo indica, faltou a aplicação da disciplina eclesiástica para a igreja de Tiatira, mas Cristo promete aplicá-la de modo exemplar. Veja que no partir do verso 22, né, o verso 21, ele vai dizer: eu dei um tempo para o pessoal se arrepender. Essa mulher, todavia, não se arrependeu, não quer arrepender-se da sua prostituição. Lembrando que imoralidade e idolatria, na visão de Deus, imoralidade e idolatria é prostituição do mesmo jeito, tá? A idolatria é uma prostituição com outros deuses, a imoralidade é a prostituição carnal aí. Jesus deu um tempo para que ela se arrependesse, não se arrepende. Então aí nós vemos como a igreja não aplica a disciplina sobre a igreja. O próprio Cristo diz que vai aplicar sobre ela e sobre aqueles que com ela adulteram, ou seja, aqueles que abraçaram a heresia e a imoralidade. Veja aí o que diz então: faltou a aplicação da disciplina eclesiástica para a igreja de Tiatira, mas Cristo promete aplicá-la de um modo exemplar. O verso 22 diz: eis que a prostro de cama, ou seja, a aplicação de uma enfermidade como característica provavelmente de uma disciplina do Senhor, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então há uma chance das pessoas que têm seguido as heresias, a imoralidade e a idolatria, se arrependam para não receber uma disciplina direta do próprio Cristo, do próprio Senhor da igreja, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a bronze polido, ou seja,
são figuras que apontam para essa ideia da justiça e da aplicação da disciplina. Vamos lá para a carta propriamente, dentro daquele paralelismo, né? Então nós temos aí o destinatário, a igreja de Tiatira, o remetente é o Filho de Deus com olhos de fogo, pé semelhante ao bronze polido, soberano juiz, eu já te falei isso. Avaliação, aprovação, né, da igreja, pelas obras, amor, fé, serviço, perseverança e mais obras ainda, porém um grupo que tinha abraçado uma heresia e práticas ilícitas. Tolera heresias e ensinos de Jezabel. Tem muita gente, tem muita igreja que tem feito muita coisa boa, né? As obras têm sido fantásticas. Você olha para aquela igreja e você vê o quanto aquela igreja é uma igreja operosa, mas falha quando não cuida da parte da defesa da fé, da sã doutrina, e acaba abraçando heresias, tolerando heresias e ensinos, falsos ensinos dentro da igreja. A orientação é que essa igreja estava faltando com a disciplina, não estava aplicando a disciplina sobre essas profetias, ou essa profetisa de um modo especial. O verso 20 diz: tenho, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensina, mas seduza os meus servos a praticar a prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolos. Então a igreja estava tolerando, ela não estava confrontando o erro, confrontando a heresia, confrontando a liderança dessa mulher que queria assumir uma posição que não era dela, né? Uma posição que o próprio Cristo não deu para ela, por isso que ela era falsa. A igreja, quando ela negligencia a aplicação da disciplina eclesiástica, irmãos, ela é passível da disciplina do próprio Senhor da igreja, o próprio Senhor Jesus. Então a falta de disciplina, e os fiéis deveriam permanecer fiéis. A exortação sempre ao arrependimento, né, ou fidelidade ao arrependimento, vai ficar nesses dois paralelismos. E uma promessa é que aqueles que se mantivessem fiéis e atuantes nas obras seriam autoridade sobre as nações e receberiam a estrela da manhã, né? Um indicativo aí de um prêmio relacionado à eternidade, tá bom? Então essa é o resumo aqui de Tiatira. Deixa eu ver se tem alguma pergunta específica sobre Tiatira. Vamos lá. Estamos tendo aí o Valdívia disse que caiu. Deixa eu ver aqui. Aqui para mim ainda está tudo tranquilo. Deve ser alguma questão talvez pontual lá. Mas vamos caminhar. Vamos entrar aqui em Sardes enquanto a gente tá tranquilo aqui. Tá bom? Vamos fazer a leitura então dessa carta de Sardes, que começa no capítulo 3, verso 1. Então vamos lá. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Que terrível, né? Verso 3 vai dizer: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ok?
Então nós temos aqui a carta à igreja de Sardes, que nos apresenta mais uma situação relacionada às exortações de Cristo. E o problema é que essa igreja é uma igreja que está com grande dificuldade, né? Deixa eu voltar aqui naquele quadro para você relembrar comigo. Depois eu já mudo aqui direto aqui para aqui. Então nós temos a igreja de Sardes incluída entre as igrejas que está com apatia espiritual. Veja, é uma igreja que está lá, ela pensa que está viva, mas na verdade está morta. É isso? Ela pensa que está viva, mas na verdade está morta. É assim que vai dizer o verso 1. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Então uma igreja que existe, meu irmão, que está lá, acha que está servindo a Cristo, acha que está andando de acordo com a vontade do Senhor, mas Jesus olha para ela e fala assim: olha, vocês são tudo menos igreja, vocês estão mortos, ok? Então vamos conhecer um pouquinho mais aqui a igreja de Sardes. Em Sardes nós não vemos aparentemente nenhum problema de heresia ou falsa doutrina, e também nenhuma perseguição é citada. É uma igreja que praticamente vivia em paz, né? Que tinha lá conhecimento da sã doutrina, mas era uma igreja que, apesar de se mostrar viva, ter aparência de uma igreja viva, Jesus chama ela de morta, né? Veja que o modo que Jesus se apresenta para a igreja de Sardes é: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, tem a plenitude do conhecimento. O Espírito está em todas as partes, o Espírito de Deus é onipresente, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus é a ideia da plenitude da divindade, a plenitude da onipotência, a plenitude da onisciência e a plenitude da onipresença. Então, aquele que sabe tudo, conhece tudo, tem todo o entendimento, que não dá para esconder nada de Deus. Uma igreja que aparentemente parece ser tudo correto, mas Deus conhece o que está lá dentro. Ele sabe o mais profundo dessa igreja. Aparentemente ela é viva, ela tem as atividades, ela faz isso, faz aquilo, parará, não tem heresia, não está sofrendo nenhum tipo de perseguição, mas ela está morta. O esfriamento espiritual é uma realidade para ela, né? E Jesus, então, que tem toda a plenitude de Deus, e que diz ainda, e que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. As estrelas nós sabemos que são os pastores, os anjos, a liderança dessa igreja. Falou: olha, eu que tenho eles na mão direita. Lá no verso 20 do capítulo 1, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, aí ele explica: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então ele tem todo o conhecimento de Deus, e ao mesmo tempo tem na sua mão, na sua mão direita, a ação dos seus pastores. É ele que conduz o ensino, é ele que conduz a palavra dos seus verdadeiros pastores. Então é assim que Jesus se apresenta para Sardes. E essa igreja, então, aparentemente viva, sem nenhum problema de heresia, sem nenhum problema de conhecimento da sã doutrina, sem nenhum problema de perseguição religiosa, mas estava com a vida espiritual extremamente apagada, e por isso Jesus disse que ela estava morta, né? E aí
o verso 2 nós vemos o indicativo de Jesus, fala assim, olha, ser vigilante e consolida o resto que está para morrer, porque eu não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. O testemunho daquela igreja não era um testemunho fiel, não era um testemunho digno de ser elogiado pelo Senhor. Vou abrir aqui a tela para você, para acompanhar aí melhor. Então, uma igreja que vive de aparência, pode enganar a todos, mas não engana aquele que tem a plenitude da divindade, que tem todo o poder, todo o conhecimento e está presente em todos os lugares, ou que tem os 7 Espíritos de Deus. É uma igreja que vive de aparência. Você olha para ela e você fala, nossa, que igreja fantástica, né? Todo mundo acha que é uma igreja maravilhosa, mas Jesus fala, não, o Senhor da igreja fala, não, você está morto. Ao que tudo indica, o problema da igreja não era a falta de obras, mas da presença de obras mortas. Por isso que é dito, não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Eles têm obras, mas essas obras não são íntegras, né? E por isso eram obras que não tinham valor nenhum, obras mortas. Jesus disse que as obras de Sardes não foram achadas íntegras na presença de Deus. Isso pode indicar um problema de moralidade, uma apatia espiritual que resultava uma prática imoral, né? Uma igreja aparentemente viva, vibrante e tal, tinha obras, só que essa obra, na hora do peso da integridade dessa obra, foi desprezado, porque o que estava motivando aquela obra certamente não era a motivação correta. Toda a ação daquela igreja que estava aparentemente viva, fazendo acontecer e que estava ali agindo, na hora de passar no crivo de Deus, foi considerada sem valor. Então provavelmente era um problema moral da igreja, né? Uma tolerância aí à imoralidade, tá certo? Que fez com que as suas obras não tivessem o valor, não fossem achadas íntegras. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Um problema moral? Sim, pois as poucas pessoas que Jesus elogia em Sardes estão de branco, né? Se você observar isso aí lá, verso 4, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então essa ideia do sujar acaba fortalecendo então a ideia da imoralidade da igreja, né? Essas pessoas não contaminaram as suas vestes e por isso elas são achadas dignas. Contraste com aquela questão de que as obras são não foram achadas íntegras, não foram achadas dignas. E consequentemente tem um pouquinho de gente lá, poucas pessoas que são verdadeiros crentes, que fazem as coisas, as obras de uma maneira fiel, que não se venderam, que não se contaminaram, que não estão fazendo aquilo lá para ter reconhecimento humano, né, para ter algum benefício terreno, ou seja, obras moralmente dignas, mas é poucas pessoas, um grupo muito pequeno dentro da igreja de Sardes. A grande maioria é uma igreja que vive de aparência, ok? Vamos lá, mais uma vez aqui a premissa então prevalece, né? Para Deus os fins não justificam os meios. Ou tudo é feito corretamente, ou as nossas obras não serão íntegras na presença de Deus. Irmãos, com o Senhor, os fins não justificam os meios. Você faz tudo corretamente, ou Ele não considera a sua obra como íntegra, ou como digna. Essa é uma situação aplicável para a igreja de todas as épocas, de todos os lugares, em todo o tempo, né? Por que a igreja vai fazer determinada coisa? Deus está sendo glorificado? Né? Essa é a principal pergunta. Estamos edificando pessoas? Ou estamos fazendo isso para a nossa própria glória? Né? Para envaidecer
nos nossos próprios feitos, ou na própria história dessa igreja. Cuidado. A palavra do Senhor exorta a igreja que, se as suas obras não forem corretas em todos os momentos, mesmo que os fins sejam aparentemente bons, essas obras serão consideradas inúteis, né? E mortas, sem valor. Tá joia? Aqui em Sardes nós vamos depois encontrar aqui uma questão teológica, que nós vamos trabalhar aqui um pouquinho separado, num parênteses, mas ainda tratando dessa exortação da igreja de Sardes, que tinha como problema essa falta de vida com Deus, essa apatia espiritual, essa falta de uma vida que glorificava verdadeiramente ao Senhor. O arrependimento é mais uma vez apresentado como solução, né, somado com a prática daquilo que foi ensinado e falado. Então, se você observar o verso 3, você vai encontrar lá: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Veja, a pregação na igreja de Sardes, a estrela da igreja de Sardes provavelmente era um cara fiel. A pregação que ele estava trazendo ali, o púlpito, o ensino que era tido em Sardes, era algo fiel. Tanto que o próprio Senhor Jesus fala: lembra-te do que tens recebido e daquilo que você tem ouvido. E aquilo que você tem ouvido, tem sido ensinado para você, guarda e te arrepende, muda. Então, o ensino, o púlpito daquela igreja provavelmente era um púlpito que confrontava essas obras mortas da igreja, ou a postura que a igreja estava assumindo. Provavelmente, por isso que ele se apresenta como aquele que tem as 7 estrelas, né? Ele está falando: olha, o meu pastor aqui, o meu servo aqui, ele está te ensinando, ele tá falando e está te dando o que é correto. Por isso, lembra daquilo que ele tem te dado e daquilo que ele tem falado. Ou seja, lembra-te do que tens recebido e ouvido. Mas lembra para fazer o quê? Só para saber: ele falou isso mesmo. Não, para guardar, para colocar em prática e te conduzir ao arrependimento. Agora, se isso não acontecesse, né? Se a igreja não ouvisse a pregação, o indicativo é: olha, eu vou vir como um ladrão, vou vir de modo inesperado contra ti. O verso 5, então, né, ou antes, né, o final do 3, né, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então, há uma palavra aqui que Jesus viria, o próprio Jesus viria contra aquela igreja que não estava dando ouvidos ao que estava sendo ensinado, não estava colocando em prática e não estava se arrependendo. O verso 5, nós temos então a promessa, né? E aqui que nós teremos que fazer um parênteses, até para responder algumas perguntas aí dos irmãos. E nós vemos, portanto, que o verso 5, que é dito assim, eu vou ler aqui o verso: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Veja, a ideia da pureza, da moralidade, tal. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Até aqui tudo bem. Então nós temos a promessa de que aqueles que forem fiéis ali, né, esses poucos que não se contaminaram, vão andar com Jesus porque receberão vestiduras brancas, puras. E aqueles que se arrependerem igualmente. E a segunda promessa aí, que é a que tem gerado muita discussão, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Para alguns, o fato de Jesus dizer de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, aponta para o fato que é possível então que se apague. Apesar de Jesus não estar falando isso, ele está dizendo: olha,
Você vai andar de vestidura branca e você não vai ser apagado. Ah, mas há a possibilidade, porque se não se arrepender, então ele vai ser apagado. Então essa é a grande discussão teológica que esse verso nos traz, tá bom? Então nós vamos fazer um parênteses aqui para explicar isso, mas reforçando a ideia de que a carta à igreja de Sardes mostra mais uma vez um paralelismo de uma igreja que era bem alimentada, onde o ensino, aquilo que ela estava recebendo, aquilo que ela estava ouvindo era correto. Jesus manda ela lembrar disso, guardar, praticar isso, se arrepender diante do confronto dessa mensagem, mas a igreja era uma igreja que as suas práticas eram imorais. Ela não ouvia o que estava sendo ensinado e, portanto, estava, apesar de aparentemente viva, uma igreja atuante, vibrante, fazendo um monte de coisa bonitona, mas na visão do próprio Cristo era uma igreja morta, porque não tinha uma espiritualidade, né, como deveria, ouvir da mensagem, guardar e praticar essa mensagem. Mas então, façamos o parênteses aqui em relação a essa expressão de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Então, verso 5, como alguns pensam, não apresenta a possibilidade de apagar o nome do livro da vida, mas serve sim para reforçar que os santos, os dignos, os eleitos, estarão com Jesus na eternidade, ok? Inclusive nós colocamos aqui, deixa eu abrir para você que você não vai ver nada aí, né? Talvez agora você possa. É uma citação do Wayne Grudem, está aqui da nossa apostila, ok? Deixa eu confirmar aqui a página para você. Página 42. Você que tem aí em casa, então na página 42 tem essa citação, tá? Você que tem com a sua apostila. E a ideia do Wayne Grudem é o seguinte, que nós temos o contexto total bíblico, João 10, 28, Hebreus 13, 5, apontando para o fato de que uma vez que Deus nos dá a vida, Ele não tira. De que Ele promete que de maneira alguma nos deixará, nunca jamais nos abandonará. Ok? Então depois você pode dar uma lida com mais vagar aí, você que tem a apostila na página 42, e eu vou fazer a leitura aqui para que os irmãos acompanhem aí, aqueles que não têm, tá bom? Vou deixar aí a tela aberta. O Wayne Grudem então vai dizer, em Apocalipse 3:5 diz Jesus, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Alguns sustentam que, dizendo isso, Jesus sugere que é possível que ele venha a apagar os nomes de algumas pessoas do livro da vida. Pessoas que já tinham seus nomes escritos ali e que, portanto, já estavam salvas. Mas o fato de Jesus afirmar enfaticamente que não fará algo, não pode ser usado para pregar que fará a mesma coisa nos outros casos. O mesmo tipo de construção grega é usada para exprimir uma negação enfática em João 10, 28, onde Jesus diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Isso não significa que algumas das ovelhas de Jesus não ouvem a sua voz, nem o seguem e por isso perecerão. Afirma simplesmente que as suas ovelhas com certeza não perecerão. Do mesmo modo, quando Deus diz, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, não sugere que deixará ou abandonará outras pessoas, apenas declara enfaticamente que não deixará nem abandonará o seu povo. Ou, numa analogia ainda mais próxima, de Mateus 12, 32, Jesus diz, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir.
Isso não significa que alguns pecados serão perdoados no porvir, como alegam os católicos romanos para sustentar a doutrina do purgatório. Isso não passa de um erro de raciocínio. Dizer que algo não irá acontecer no porvir não implica que pode acontecer no porvir. Do mesmo modo, Apocalipse 3:5 é apenas uma firme garantia de que aqueles que estiverem trajando vestes brancas e que permanecerem fiéis a Cristo não terão os seus nomes apagados do livro da vida. Então, a tendência aqui de Grüner é dizer que essa expressão é uma expressão enfática de segurança quanto da salvação daqueles que Deus chamou para si. Mas, vamos tentar deixar isso um pouco mais claro. Nós temos nas Escrituras algumas passagens que são aí invocadas por aqueles que tendem a compreender ou a entender que eu posso perder a salvação. A doutrina da perseverança dos santos, nós já estudamos em outro momento, você pode pesquisar para relembrar, mas a Bíblia toda diz que o Senhor, de modo nenhum, volta atrás daquilo que os seus lábios proferiram. Então, aqueles que Deus determinou para a salvação, os vasos de honra, como Romanos diz, esses de modo nenhum perecerão. Mas então, como explicar, por exemplo, Êxodo? Vamos dar uma olhada lá em Êxodo 32. Lembre-se que aqui é só um parênteses, tá, meu irmão? O foco nosso ainda continua em Apocalipse, na igreja de Sardes, que era uma igreja que estava vivendo em apatia espiritual. Mas para que não fique nenhuma dúvida aí, vamos dar uma olhadinha aqui nesses textos. Êxodo capítulo 32 é aquela fatídica situação que Moisés, diante do problema com o bezerro de ouro, se apresenta a Deus pedindo para Deus perdoar aquele povo. Então veja assim, lá no verso 30, Êxodo 32, 30 em diante. No dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escrevestes. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduza o povo para onde te disse, e eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro de Arão, que Arão fabricara. Veja aqui, nesse texto, muitos que têm uma soteriologia, onde a salvação depende do homem, então eles dizem, olha, que é possível que as pessoas percam a salvação. Veja que Moisés pede para Deus riscar o nome dele do livro. Agora, que livro é esse? Há uma diferença onde nós observamos que a Bíblia nos fala sobre o livro da vida, ou o livro daqueles que serão salvos, e o livro dos vivos, aqueles que estão vivos. Quer ver um exemplo? Abra sua Bíblia lá no Salmo 69. Dá uma olhadinha aqui no Salmo 69, para você entender essa perspectiva aqui. O verso é de número 28. Sejam riscados, estou no Salmo 69, verso 28. Sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Está falando sobre aqueles que vivem de modo a confrontar a palavra do Senhor ou a prática que Deus exigia deles. Então, sejam riscados do livro dos vivos. Há uma relação com a situação aqui de Moisés, onde Deus, dentro da tradição judaica, Deus tem um livro dos vivos. Inclusive, no Rosh Hashanah, né, que é a virada do ano, começo do ano, o judeu ora durante
do primeiro dia até perto de Yom Kippur, que é o dia da expiação, do julgamento, para que o nome dele permaneça no livro dos vivos. Porque se Deus riscar o nome dele, ou determinar, selar que naquele ano ele vai morrer, não tem outra coisa a fazer, senão ele vai morrer. Então, essa tradição vem até dessa postura aqui de Moisés. O que tinha acontecido é que Moisés coloca-se na presença de Deus e diz assim: Senhor, ou o Senhor perdoa o povo, ou o Senhor então me mate, me leve embora. Risca-me do livro que escreveste. Esse livro não refere-se ao livro da vida, da salvação. Tanto que as pessoas receberam e foram feridas, de que forma? Com a morte. Se você olhar aí, Deus veio e feriu aqueles que pecaram. Então, aquele que pecar morrerá na perspectiva de que foi riscado do livro dos vivos. Morreram, fisicamente. Esse livro dos vivos se refere àqueles que estão vivendo. E riscar do livro dos vivos significa, o cara morreu. A morte física. Então, essa é uma coisa. Agora, na perspectiva do livro da vida, do livro dos eleitos, dos salvos, essa perspectiva de riscar não existe. E quando Jesus afirma que não riscará, ele só está enfatizando de que, pelo fato do seu nome estar no livro da vida, dos salvos, ele não vai riscar. Ele só está enfatizando isso. Nós temos vários textos que apontam para isso. Vamos ver lá. Filipenses capítulo 4. Vamos dar uma passeada aqui dentro desse parêntese que estamos fazendo aí para explicar sobre a expressão de Jesus na igreja de Sardes. Então, Filipenses capítulo 4, o verso 3, Paulo vai dizer assim: a ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilie quem? Evódio e Sintique, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também como Clemente e como os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, Paulo reconhece a eleição desses irmãos que estavam cooperando com o Evangelho em detrimento daqueles que eram inimigos, né, da cruz de Cristo. Então, aqueles que ele reconhecia como verdadeiros salvos, ele diz: olha, os nomes dessas pessoas se encontram no livro da vida, e não necessariamente no livro dos vivos. Então há essa distinção. Vamos lá para Lucas, vamos voltar aqui um pouquinho. Lucas capítulo 10, verso 20. Com o regresso dos 70 discípulos de Jesus, que começaram a pregar e expulsar demônios, aquela coisa toda, Jesus olha para eles e diz: ó, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então, o livro da vida ou o nome arrolado nos céus são sinônimos. Então, desse não há possibilidade de ser riscado. Então, essa é a distinção. Dentro de uma visão da Bíblia, interpretando a própria Bíblia, de harmonia das Escrituras, então a palavra nos reforça o fato de que Deus não muda. E se Deus então salvou, e a salvação é pela graça, não é pelas obras, isso está lá em Efésios, se Deus é quem salva, ele não pode mudar. Ah, eu resolvi te salvar, mas agora mudei de ideia, porque não fui mais com a sua cara. Então essa ideia não existe, certo? Se você for lá para Romanos capítulo 8, por exemplo, lembrando aqui, vamos citando, quando fala da predestinação, né? E aí ele diz, e aqui nós já tratamos que essa predestinação não está pautada na presciência de Deus, mas na determinação de Deus. Quando diz que Deus conheceu de antemão, esse verbo conhecer é aquele que ele amou de antemão, e não que ele ficou sabendo quem era, né? Nós já trabalhamos isso em outro momento, mas você pode pesquisar, se tiver dúvida, depois a gente senta e compartilha sobre o termo conhecer na Bíblia. Então, verso 29, né? Porquanto os que conheceu de antemão, ou de antemão conheceu, não é um conhecimento no sentido de saber quem era, mas conhecer a intimidade.
Quando vai falar, por exemplo, de José e Maria, que ele então tomou ela como esposa, depois que o anjo falou que ela estava grávida do Espírito Santo, porém não a conheceu, não sabia quem era? Claro que ele sabia, ele não conheceu, ele não teve intimidade com ela, ele não a amou na perspectiva sexual, tudo bem? Então a Bíblia, quando trata de homem e mulher, usa o termo conheceu, é nesse eufemismo para intimidade. Quando refere-se à relação de Deus para conosco, é essa intimidade espiritual. Quando Jesus lá em Mateus 7 vai dizer para aqueles que estavam atuando na obra, mas que viviam em iniquidade, e ele diz assim: apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. E ele diz: mas em teu nome temos feito isso, temos pregado, temos profetizado. E Jesus: eu nunca vos conheci. Jesus não sabia quem era? É óbvio que Jesus sabia quem era. Esse conheceu é intimidade. Então quando diz no verso 29, porque aos que de antemão ele teve intimidade, aos que de antemão ele amou, e a Bíblia lá, Paulo mesmo vai dizer em Efésios, que amou antes da fundação do mundo, esses predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aí a sequência: e aos que predestinou, a esses chamou, aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Ele apresenta aqui a glorificação como no passado, porque é algo certo. Aquele que Deus chamou para si, obviamente não vai ser perdido. Então, em hipótese nenhuma, o nome daqueles que Deus escreveu no livro da vida, antes da fundação do mundo, pode ser riscado. A expressão de Jesus em Apocalipse, portanto, tem que ser entendida como uma ênfase grande de que aquele que tem o nome no livro da vida, de modo nenhum vai ser riscado. Ok? Vamos voltar aqui para Apocalipse, ainda fechando esse parênteses, o capítulo 13. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 13, verso 8. Aqui está falando da besta e tal. Verso 7, para que você compreenda um pouco melhor. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e o vencesse. Há um momento que a besta que emerge do mar vai vencer a igreja, né? Vai prevalecer na perseguição com a igreja. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão, essa besta, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então veja, os eleitos, aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que é o sinônimo do livro da vida, ou daquele que está rolado nos céus, esses não adorarão a besta que emerge do mar. É isso. Os crentes vão ser perseguidos, ele vai prevalecer muitas vezes nessa perseguição contra os crentes, mas os crentes não vão adorá-lo. Tudo bem? Então, eleitos, crentes, são sinônimos daqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Um outro texto aqui de Apocalipse, Apocalipse capítulo 17, o verso é de número 8. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Está falando aqui da destruição de um dos aliados de Satanás. E aí o final do verso 8 diz: e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então veja, os eleitos não vão se admirar da besta, mas aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, e observe aqui esse paralelismo progressivo, né? A cada vez se aumenta. É o livro da vida, é o livro da vida do Cordeiro, que morreu desde a fundação do mundo, que realizou a sua obra na eternidade, essa é a ideia, e agora o livro da vida desde a fundação do mundo. Então, aqueles que Paulo vai dizer em Efésios, né? Nós fomos eleitos antes de todas as coisas, antes da fundação do mundo.
esses tiveram o nome escrito no livro da vida. Esse livro não tem como você mudar, mesmo porque Deus é imutável e aqueles que Ele determinou para a salvação serão salvos, ok? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Apocalipse capítulo 20, o verso de número 12. Apocalipse 20, verso 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros. Aqui são vários livros. Livros dos que estavam vivos, livros dos morreram, os livros das obras, tal. Ainda outro livro, aí um livro específico, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Então esses outros livros são os livros das obras. Segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então nós temos livros, livro das obras, e os condenados serão julgados por conta daquilo que está registrado nesses livros. Veja, simbolismo, tá? E foi aberto um outro livro, que é o livro da vida. Veja aí o verso 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Então há livros distintos. Aquele que se refere ao pedido de Moisés é o livro dos vivos, daqueles que estavam vivos. E ele fala, então eu quero morrer se o senhor não for perdoar esse povo. E aí Deus dá uma dura nele, diz, ó meu amigo, eu risco do livro dos vivos quem eu quero, e eu vou aplicar a aplicação sobre aqueles que adoraram a imagem feita por Arão. Ponto. Agora, o livro da vida, esse não pode ser mudado, porque Deus é um Deus imutável. Capítulo 21 ainda, o verso 27. Falando aqui da Nova Jerusalém, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Veja o paralelismo. Do livro da vida do Cordeiro. O livro da vida do Cordeiro é o livro da vida, que é o mesmo livro da vida escrito desde a fundação do mundo, que é aquele que tem os nomes arrolados no céu. Tá? E o último texto aí, Apocalipse 22, verso 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, que livro que ele está falando aqui? Do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, aqui trata de galardão. Então, um outro livro que é citado é o próprio livro da Revelação. Se você não for fiel ao que está escrito aqui, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, que é um benefício, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro, no livro da Revelação. Então, muitas das promessas dos galardões, que a gente sabe que tem dificuldade para compreender isso, mas que há uma distinção em galardão, então nós vemos que aqueles que desprezaram ou retiraram alguma coisa deste livro, da Revelação de Apocalipse, Deus retirará também os benefícios que neste livro estão sendo apontados. Mas isso não indica, em hipótese nenhuma, ter o nome riscado do livro da vida. Ok? Acredito que dessa forma nós temos feito essa explicação desse parênteses aí, mostrando que Sardes tão somente reforça o fato da perseverança dos santos e de que a promessa do Senhor permanece inabalável, de que aqueles que confessaram Ele diante dos homens, Ele o confessaria diante do Pai, e que nunca jamais nos abandonaria, e de modo nenhum apagaria ou riscaria o seu nome do livro da vida. Tudo bem até aqui, irmãos? Eu espero que sim. Ok? Vamos lá, nós estamos ainda com alguns minutinhos, então vamos tentar fechar aqui essa sessão, ok? Então, voltando para Apocalipse capítulo 3, a igreja de Sardes, então aquele paralelismo,
mostrando a igreja de Sardes, o remetente é aquele que tem a plenitude de Deus e o poder sobre a igreja. A avaliação tem uma aprovação, somente alguns são dignos, poucos, né? E é uma condenação, as obras são infrutíferas, indignas, contaminadas. É uma igreja que aparentemente é viva, mas as suas obras são mortas. Uma igreja que vive de aparência. A orientação ou você morre de uma vez, fecha essa igreja, porque você não está valendo nada, ou se arrepende. Essa é o jogo, uma palavra muito dura, quando Jesus fala, se vocês querem se aparecer, então isso não tem valor nenhum, então melhor vocês morrerem, acabar com tudo. Ou se arrependam e comecem a andar com vestes brancas para poder terem obras dignas. Lembra o que foi ensinado, aquilo que você tem recebido, aquilo que tem ouvido, para guardar e se arrepende. Então era uma igreja cuja pregação, o ensino era legal, era fiel, tinha um pastor fiel, pregava, confrontava, para gerar arrependimento, mas as pessoas não estavam dando ouvido. Então a ideia de Jesus, ou você lembra daquilo que foi ensinado, aquilo que você recebeu, aquilo que você ouviu para guardar e se arrependeu, ou então você morre de uma vez, porque você não vale nada, suas obras não têm valor nenhum, você só está se enganando, né? E enganando as pessoas que estão perto de você. A exortação aqui, ó, Jesus virá como ladrão, a ideia de que virá de supetão, porque a igreja acha que está tudo bem, e de repente a casa vai cair, tá bom? E a promessa é o referendar da salvação para os chamados dignos, que andarão de branco com o Senhor. A promessa dessa imutabilidade para com os eleitos e aqueles poucos que são fiéis ali, e já são fiéis justamente porque foram chamados pelo Senhor. Tudo bem? Irmãos, vamos caminhar mais um pouquinho aqui, o tempo voa, mas vamos tentar, deixa eu ver aqui quanto de slide que eu tenho. Eu acho que vai ser mais produtivo nós trabalharmos a semana que vem com a carta à igreja de Filadélfia e a carta da igreja de Laodiceia, fechando. Então saiu aí na nosso título aí, parte 2 de 2, então nós vamos mudar lá, essa vai ser aula 4, parte 2 de 3, tá bom? E a semana que vem, se Deus permitir, a gente finaliza com as últimas duas cartas. O que eu quero que você se lembre então? Apocalipse é uma carta destinada à igreja, de todo o tempo, de todos os lugares, que tem como objetivo, através de 7 sessões, trazer respostas para a igreja. Nessa primeira sessão, mostrando que Jesus está atento ao que está acontecendo com a igreja e que exige da igreja fidelidade e arrependimento. E que a igreja tome cuidado com 3 ameaças. Primeiro, desânimo da fé, ficar desanimado, apatia espiritual, fazer as coisas por fazer ou para a sua própria glória, ao invés de fazer para Deus. Outro perigo, outra ameaça da igreja é perseguição religiosa, tribulação, dificuldades, lutas. Nós teremos momentos como igreja ou igrejas específicas que serão atacadas e perseguidas, com crentes inclusive sendo mortos. Isso já está acontecendo, sempre aconteceu. E igrejas que estão abraçando falsas doutrinas, heresias, e que consequentemente cai na imoralidade, ou seja, na aceitação do pecado dentro da igreja. Então nós vimos aqui a carta de Éfeso, que é uma advertência contra a falta de caridade, né? A prática do amor, caíste, abandonaste o teu primeiro amor. Então prática, apatia espiritual. A carta de Esmirna, que é uma igreja fantástica, mas que estava sendo alvo de grande tribulação e que deveria permanecer fiel, apesar de toda tribulação, mesmo se a morte viesse sobre os crentes. Vimos a carta à igreja em Pérgamo, que era uma igreja que estava abraçando a heresia, as doutrinas de Balaão, de Balaque, que ensinava Balaque a armar cilada contra os filhos de Israel, os próprios nicolaítas, né? que também estavam ensinando ali, ok?
que era um negócio problemático, esses nicolaítas. Na carta de Éfeso também é apresentado que eles estavam lá, só que Éfeso estava combatendo, né? E Pérgamo estava abraçando. Vimos a carta à igreja de Tiatira, que aí a figura não é mais Balaão, mas agora é uma figura feminina, Jezabel, mas que estava conduzindo a igreja a abraçar falsas doutrinas espirituais, mas que estavam contrárias à vontade de Deus, caindo assim na idolatria, caindo assim na imoralidade, na prostituição. E a igreja de Sardes, que era uma igreja cujas obras não eram dignas, uma igreja que aparentemente viva, atuante, forte, mas que as suas obras não tinham valor nenhum, porque não estavam sendo feitas da maneira correta, eram indignas. Poucas pessoas só naquela igreja estavam andando de modo digno. E aí Jesus diz, ou você morre de uma vez ou você se arrepende, mostrando que os verdadeiros crentes nunca jamais perderão a salvação, e que aquela igreja, caso quisesse se arrepender, tinha que lembrar do ensinamento do ensinamento que foi dado, né? Das mensagens, dos sermões que foram pregados. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, para guardar e para se arrepender. Caso contrário, Jesus viria de um modo inesperado contra aquela igreja. Ok, irmãos? Semana que vem, então, se Deus permitir, a gente trabalha com a carta em Filadélfia, Laodiceia, que vai tratar justamente também da perseguição e na verdade, da apatia espiritual e da perseguição. Tá certo? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a estarmos atentos para vivermos em fidelidade e constantemente nos arrependendo na presença do Senhor.